Boa noite, minha gente. Então, a gente aqui começa novamente aqui agora com a nova temática, né? Pandemia, estatística, educação e estatística, né? Tecendo reflexões didáticas. E a gente inicia aí, né, ainda com o nosso colega Josemilson, né, nos brindando aí com mais uma canção para a gente poder iniciar, né, a apresentação aí da professora Kátia Caligares e do professor Ivanildo. Vamos lá? Boa noite, vamos de novo. É um privilégio. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil para mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tuas mãos com tudo me escondeu em tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Deus, meu Deus, difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença, ó Deus. Deus chorar, vou me lembrar que até aqui minha mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Chorar, vou me lembrar e até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei, 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 pois ainda o louvarei. Teu nome, Senhor.
Obrigado pela participação. Obrigada, Josemilson. Nós já que agradecemos, né, a sua participação, tá certo? Deus te Agradeço. abençoe. Amém. Estou grato a Deus por essa oportunidade e vou continuar ouvindo os mestres a nos ensinar, ok? Muito obrigado. Obrigada. Bom, nada, a gente vai agora, né, iniciar, né, a apresentação, né, com os professores Ivanildo e a professora Kátia Caligares, né? Aí eu vou apresentar o professor Ivanildo, né, que é professor adjunto da Universidade Federal de Pernambuco, docente na pós-graduação em Educação Matemática, em Ciências e Matemática, CCA, UFPE, e na pós-graduação em Educação Matemática e Tecnológica do MATEC, UFPE. Doutor em Educação Matemática pela Uniban São Paulo, mestre em Educação Matemática e Tecnológica pela UFPE, especialista em Gestão Escolar pela Faculdade Francinete do Recife, a FAFIRE, possui graduação em licenciatura plena em matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Atuou como técnico educacional da Secretaria de Educação de Pernambuco e como professor substituto do Centro de Educação da UFPE, né? Então, aí o professor Ivanildo, né, que ele nos brinda aí, né, com a sua participação, né, nessa semana aí da matemática. E a gente agradece, né, a sua participação e a sua colaboração, né, nesse momento, né? E ele ainda nos abrilhanta ainda, né, trazendo a professora Kátia Caligares, né? Uma professora muito querida, né? E ela que é associada da Universidade Federal de Pernambuco, docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática, PPGSM, atua na linha de pesquisa, currículo e formação de professores para o ensino de ciências e matemática, docente do núcleo de formação docente, atua na formação de professores de física, química e matemática do Centro Acadêmico do Agreste. Pós-doutorado desenvolvido junto ao Núcleo de Excelência em Nanofotônica e Biofotônica, do Laboratório de Optoeletrônica e Fotônica do Departamento de Física da UFPE. Doutora em Engenharia Biomédica pela Universidade do Vale do Paraíba, com ênfase na biópsia aórtica de estenose aórtica. Mestre em Ciências pela Universidade de São Paulo, com estudo de caracterização cristalina e magnética de ferrofluidos. Bacharel e licenciada em Física pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal de São Carlos, né? Então, cada um aí com o currículo mais vasto, né? E que só nos mostra a educação que a gente consegue, né? Se melhorar, né? Então, a gente agradece, né, a disponibilidade de vocês, né, a participação, e agora o momento é de vocês, certo? Ah, tá. Fiquem Eu aí quero à também vontade. agradecer a Josilene pelo convite, né, em poder participar desse momento e contribuir com a Semana de Matemática, né? Eu acho que a gente só tem a agradecer a esses espaços, né? Que a gente discute, traz algumas ideias, né? Pode refletir, enfim, né? E construir conhecimento coletivamente. Então, boa noite, né? A todos e a todas, né? E vou passar a palavra para a Kátia agora, porque a mesa vai estar iniciando com ela. Mas obrigado de coração a todos que estão presentes. Eu também queria agradecer muito a Josilene e ao professor Ivanildo por esse convite, né? Agradecer a todos que estão aqui assistindo também, e espero estar contribuindo para esse momento, que é um momento de aprendizado, é um momento de formação também de professores, que é aquilo que nos move, né? Auxiliar nesse processo formativo dos professores que vão atuar na educação básica, que é essencial. Bom, começo então? Sim.
Tá, eu vou, então, compartilhar uma tela aqui. Eu trouxe algumas informações para a gente poder discutir. Deixa eu ver aqui. Que a ideia é como o Ivanildo colocou, né, a gente contribuir para os conhecimentos matemáticos e, basicamente, hoje a gente discutir a estatística, né? Então, dentro da semana da matemática, nós trouxemos essa proposta de pandemia, estatística e a educação estatística tecendo reflexões didáticas. A minha presença aqui, eu acho que ela se dá, esse convite que Ivanildo fez, ele tem a ver com um trabalho que eu estou desenvolvendo, um projeto de extensão, que é a educação científica cidadã em tempos de Covid-19, porque desde que a pandemia começou e os dados começaram a ser coletados, e um pouco daquilo que o Tiago falou antes, né, que a gente tem uma percepção de que os nossos alunos têm alguma deficiência em compreender números, em compreender gráficos, e isso me moveu a criar esse projeto de educação científica de cidadã para ver se os professores, fomentar, na realidade, os professores de matemática, de química, de física, de biologia, de história, de geografia, quer dizer, fomentar todos os professores, já que eles estão tendo que trabalhar de modo remoto, que eles levem a discussão da pandemia para as suas aulas, porque a pandemia é um problema real, é um problema aberto, é um problema contextual e multidisciplinar, ele envolve todas as disciplinas, né? E foi, acho que através de um vídeo que a gente gravou, o episódio 1 da Educação Científica Cidadã, que está disponível no canal do YouTube do Grupo de Pesquisa em Educação, História e Cultura Científica, que o Ivanildo teve a ideia de me convidar. E aí, só trazendo alguns dados, né, de como é que está a pandemia nos dias de hoje. A gente, essa semana, vai completar 100 dias de que foi decretada pela Organização Mundial de Saúde, né, a pandemia, que foi decretada em 11 de março, e essa semana a gente está completando 100 dias. E em Caruaru a gente já tem mais de 1.100 casos confirmados e 82 óbitos, né? E esse número ele tem crescido de uma forma bem acelerada aqui em Caruaru e vai crescer ainda muito aceleradamente em todo o interior, né? Porque ele começa lá na capital, na região metropolitana, mas agora a doença está se expandindo para o interior. Da mesma maneira, a gente pega aí os dados de 14 de junho de Belo Jardim, já são 261 casos confirmados e 3 óbitos, né? E aí eu trouxe alguns dados de 12 de junho, todos os dados que eu estou trabalhando aqui, exceto alguns que eu vou dar outra data, mas em geral eu vou trabalhar os dados aqui de 12 de junho, né, coletados no site da CIEVES de Pernambuco, né? E nós temos aqui, em 12 de junho, nós já tínhamos mais de 7 milhões e 410 mil casos no mundo, né? 828 mil no Brasil e 44.671 casos em Pernambuco. E aqui nesse mapa a gente pode ver que aqui na região metropolitana tem aqui uma indicação de 151 casos ou mais, mas aqui, olha, Caruaru, que fica no coração da região 4 de saúde, também já está nessa condição, né? Nós mostramos que tem mais de 1.100 casos. E aqui eu trouxe algumas informações desse boletim do dia 12 de junho, né? Então, a Secretaria Estadual de Saúde faz um boletim bem completo. Então, só para a gente entender aqui do casos de síndrome respiratória aguda grave, né? SRAG, síndrome respiratória aguda grave, confirmados para o vírus, né, que traz a doença Covid-19. Então, a gente sabe que todo ano nós temos casos de síndrome respiratória aguda grave e que esses casos eles vão se aprofundando conforme o inverno
vai chegando, né? Até agora, até dia 12 de junho, então a gente tinha aqui uma divisão que praticamente as mulheres se contaminam um pouquinho mais do que os homens, todavia, a óbito, os homens vão a óbito mais do que as mulheres, né? Então, tem 55% dos homens que vão para a síndrome respiratória aguda grave, para a Covid, eles chegam a falecer, e só 45% das mulheres. E aqui o número de percentual de casos de síndrome respiratória aguda grave por raça e por cor, né? E a gente vê aquilo que já está se demonstrando no mundo, que as pessoas pardas, elas acabam sendo mais infectadas, né? E isso a gente pode transferir essa informação por uma condição social que nós temos no Brasil, né, de que as pessoas pardas, elas acabam tendo mais dificuldades de ascensão social e elas acabam tendo mais dificuldades financeiras e mais dificuldades de acesso também à saúde. E aqui a gente tem um gráfico dos óbitos por síndrome respiratória aguda grave até o dia 12. Então, assim, isso aqui tudo são todos os óbitos por síndrome respiratória aguda grave. E o que a gente vê aqui, que é quase 25%, um pouquinho mais de 25%, são todos os casos que não foram por Covid-19. Ou seja, a Covid-19 já é quase 75% de todos os casos que levam a óbito por síndrome respiratória aguda grave. Isso é um número de 3.784 casos em Pernambuco, até o dia 12, né? E aí, no total de casos que a gente tinha até o dia 12 em Pernambuco, 44.671 casos, esse total de casos eles estão divididos da seguinte forma: 27.752 são casos leves, são aquelas pessoas que estão em isolamento domiciliar. Aí nós temos aqui, com síndrome respiratória aguda grave em isolamento domiciliar, são só 2% das pessoas. Hospitalizadas, 10%. Na UTI, 1%. Recuperados, a gente tem aqui 16%. E 9% foram a óbito. Tá? Dois números aqui que eu queria chamar a atenção de vocês. Os óbitos aqui... Opa, não era para mudar ainda, desculpa. Os óbitos aqui em 12 de junho estão em torno de 9%. E os leitos de UTI, assim, pessoas que estão ocupando leitos de UTI representam 1% dos casos totais. Mas observe que a gente tem mais de 44 mil casos nesse dia 12 de junho. Olhando agora para o dia 12 de abril. No dia 12 de abril, né, 2 meses atrás, a gente tinha só 1.154 casos. Desses 1.154 casos, a gente não tinha nenhum. Aqui, olha, casos leves em isolamento domiciliar, ou seja, a gente ainda não tinha testado pessoas que não tivessem chegado no sistema de saúde. Nós temos aqui também, se você for olhar para leitos, a gente está com uma ocupação de 5% em UTI. Lembrem que em 12 de junho a gente tinha 1% só, mas isso representava muito mais leitos de UTI. Né? Então, e os óbitos, olha só, continua 9%. Então, em 12 de abril a gente tem 9% de óbitos, em 12 de junho a gente continua com a mesma taxa de óbitos, 9% do total, tá certo? E aqui eu trouxe uma informação só para a gente ter uma ideia de como eram os casos de síndrome respiratória aguda grave o ano passado, né? O ano que a gente não tinha a SARS-CoV-2, né, causando a Covid-19. Então, até a 22ª semana epidemiológica, que é aproximadamente 30 de maio, a gente tinha em Pernambuco, aqui, olha, são o síndrome respiratória aguda grave por influenza, por outros vírus, por outros agentes, aqueles que eles não conseguiram especificar e aqueles que estavam em investigação. Se a gente somar todos os casos,
a gente tem 1.176 casos. E óbitos, o ano passado a gente teve 14, até aproximadamente 30 de maio. Quando a gente caminha para 30 de maio de 2020, o que acontece? Só de óbitos, a gente tem quase o mesmo número que teve de casos em 2019, por síndrome respiratória aguda grave. Eu estou pegando só os óbitos desses casos aqui, que não são Covid-19, tá certo? Só somando aqui os 184, 776, 22, 9 e 1. Okay? Então, o que acontece? Só a síndrome respiratória aguda grave, que não é por Covid, aumentou em quase 1000 vezes, né? Só o número de óbitos para a gente pensar. Isso são só óbitos. 1000 vezes? Não, 100 vezes, né? Desculpa. E aqui tem outro gráfico, um outro estudo, que eu peguei os dados do dia 5, 6, 7, 8 e 9 de abril, tá certo? E aí, nesse período aqui, a pandemia ainda estava começando, então a gente ainda aqui, em número de casos totais, a gente tinha um pouco mais de 200 casos, mas quando chega no dia 9 de abril, 5 dias depois, a gente já tem quase 700, então a gente triplicou o número de casos em apenas 5 dias. Então, nós estávamos tendo um crescimento do contágio muito grande. Aí nós temos aqui os casos por dia, e a gente observa que casos por dia impactavam já em pessoas internadas, né? Quer dizer, o verde aqui está quase sempre muito próximo do vermelho. Então, isso quer dizer que praticamente todo mundo que chegava, já chegava para uma internação hospitalar, porque já estava com problemas respiratórios. E aqui a gente tem a UTI, a ocupação da UTI, mais ou menos, sem sofrer muita diferença. Óbitos por dia também, mais ou menos a mesma quantidade, mas os óbitos totais estão sempre crescendo. Aí queria que vocês observassem duas coisas aqui, duas taxas. Uma é a taxa de ocupação de UTI, considerando o número total de casos que a gente tem. E aí, nesses 5 dias de abril, a gente tem uma taxa de ocupação média de 6,7%. E a taxa de letalidade, que seria o número de óbitos pelo total de número de casos que a gente tem, em torno de 9,4%. Aí eu peguei os mesmos dias de maio, 5, 6, 7, 8 e 9. Aí o que a gente observa, aquilo que estava lá entre 200 e 700, vai para 10 mil a quase 13 mil. Então, assim, a gente deu um salto tremendo de abril para maio, mas já os casos, eles não crescem de maneira a dobrar ou triplicar nesse curto período de dias. Então, a gente tem uma velocidade de contágio um pouco reduzida. E aí a gente precisa lembrar que nós fizemos um forte isolamento, né, desde o dia 16 de março, por exemplo, que as universidades estão fechadas, as escolas praticamente desde o dia 18 de março. Então, esse isolamento fez com que refreasse aquela velocidade tão grande de contágio. Mas, e aí a gente observa outras coisas, a nossa taxa de ocupação, ela percentualmente caiu muito, mas o número de UTIs ocupadas é muito maior nesse momento, né? E a nossa taxa de letalidade, ela já não cai tanto, ela estava em 9, foi para 7,9, né? Ela não cai tão bruscamente quanto caiu a nossa taxa de ocupação. E quando a gente pega os mesmos dias agora de junho, então a gente vê que a taxa de crescimento ela também reduziu, na velocidade com que a taxa de contaminação da pandemia está dando, ela reduziu, mas a gente já está, né, com mais de 40 mil casos no dia 9 de junho. A nossa taxa de ocupação cai, mas as UTIs continuam muito ocupadas, então só um dado para vocês saberem, mais ou menos um pouco antes dessa data, nós estávamos com fila para a UTI de 300 pessoas. Eram 300 pessoas que estavam do lado de fora, não tinham uma UTI e estavam com problemas respiratórios, ou seja, estavam
tendo dificuldade em respirar e muitas devem ter ido a óbito sem conseguir ter um respirador e uma UTI para atendê-las. Então, houve todo um esforço para abrir mais unidades de unidade de terapia intensiva para poder atender, e essa fila foi zerada. Mas isso não quer dizer que a gente tem UTI disponível, tá certo? Porque as UTIs que a gente tem continuam lá, 280 UTIs ocupadas, que isso é muito perto do total de UTIs que a gente tem no estado. E a taxa de letalidade continua alta, tá certo? Maior que 8%. E só para finalizar aqui, um gráfico de acompanhamento desde 3 de abril, quando a gente vai ter lá os primeiros casos em Pernambuco e até agora, então a gente continua numa curva ascendente, né, no total de casos confirmados. Lembrando que a gente faz muito pouco teste com relação a qualquer outro país, né? Nós somos talvez os que menos testa por milhão de habitantes. Então, essa curva, provavelmente, ela não é indicativa do total real de casos que a gente já tem, né? O número de óbitos que a gente vê aqui na barrinha mais clara, ele continua crescendo, e apesar do número de síndrome respiratória aguda grave, de casos de síndrome respiratória aguda grave que estão internados, estarem caindo. A gente pode ter vários motivos para isso, né? Pode ser que os processos interventivos eles estejam melhorando. Por quê? Porque a doença é nova e no começo muitos médicos não sabiam ao certo como lidar com essa doença. Mesmo quando usavam o respirador, eles foram descobrindo que o paciente de COVID, ele responde diferente dos pacientes de síndrome respiratória aguda grave por outras causas, né? Então, vai se aprendendo a lidar um pouco mais com esse paciente, e talvez isso tenha ajudado também outros medicamentos paliativos que ajudam o paciente nesse momento a enfrentar a doença. Então, tá se aprendendo mais sobre a doença, é possível, então, dar, de repente, um trato mais qualificado para esse doente. Mas os óbitos continuam acontecendo. Provavelmente, a gente pode estar correndo o risco de terem óbitos acontecendo em casa, porque as pessoas, às vezes, têm medo de ir para o hospital, e você ficar sem respirar em casa não tem muito como fazer, né? Então, acho que é isso. O pessoal aqui tem se assustado com esses números, né? E tem até uma aluna também colocando, né, que ela perdeu uma pessoa muito querida, né, para o Covid. E aí tem lá a Célia dizendo que os números são muito assustadores, né? Josilene, mas é a realidade, né? O fato dos números serem assustadores não impede a realidade de existir. Eu acho que é importante a gente compreender isso não só como uma coisa que é assustadora, mas uma coisa que exige de nós, né, um posicionamento com relação ao enfrentamento dessa doença, né? Então, a gente tem que entender que isso é uma realidade. Eu já tive alunos que foram contaminados, a família foi contaminada, já tivemos o caso de a mãe de uma colega nossa que veio a falecer, né? Então, a gente já tem alguns casos também de professores, né? Isso, pessoas, tivemos uma professora no programa, né, a professora Kilma, que também ficou doente, até hoje ela ainda está enfrentando resquícios da doença, porque também é uma doença que ela acomete muito o pulmão, então mesmo você não estando mais doente, o seu pulmão pode ficar comprometido por um longo tempo ainda. Então, não é uma doença que a gente possa brincar, e é por isso que eu acho que é tão importante a gente discutir no âmbito escolar essa doença, para haver uma conscientização da necessidade da gente mudar hábitos, da necessidade de a gente incorporar hábitos, né, como a limpeza das mãos, o uso de máscara toda vez que sair,
e manter distanciamento social, manter isolamento social. Se tiver alguém contaminado, se você soube que você teve contato com alguém contaminado, fica em isolamento por 14 dias, para ter certeza que você não vai também transmitir o vírus. Então, são hábitos importantes que a gente tem que agregar à nossa vida, porque a nossa realidade mudou. Isso, Kátia. Então, muito boa a apresentação, né? E eu acho que, além de trazer, né, esse cuidado, assim, né, chamar a atenção para os dados, algumas pessoas estão colocando, né, os dados assustadores, enfim, você também chama a atenção, né, para uma forma como a gente, né, deve observar, deve ler esses dados estatísticos, né? Sim. E fazendo comparação entre diferentes números, entre diferentes gráficos, né? Porque isso é importantíssimo, né? Para que a gente não seja enganados, vamos dizer assim. Tem todo esse movimento aí das fake news, enfim, né? Muita fake news envolvendo gráficos e dados estatísticos também. Então, essa forma de olhar, né? Eu acho que é importantíssimo, e principalmente para nós, professores, que ensinam matemática, né? Eu acho que até a gente já vislumbra possibilidades, né, a partir dessa explanação de como a gente pode levar esses dados e os gráficos para a sala de aula, né? Numa discussão mais integrativa, numa discussão articulada, né? Eu acredito que o que eu vou trazer agora, né? Eu acho que eu já posso colocar, Joslene, vai ajudar nessa articulação e nessa proposta de reflexão didática que a gente colocou. Porque aí eu acho que a gente pode deixar para discutir um pouco mais para o final. Pode ser? Josilene está com o microfone cortado. Mas tá, eu vou colocar aqui a apresentação. Pode sim, professor. Tá, é rapidinho, não é uma apresentação grande, tá? Então, o tema vocês já estão vendo aí, passando direto, né? Eu sou o professor Ivanildo, como Josilene apresentou, tá? E aí eu queria só chamar a atenção aqui, dentro da educação matemática, a gente tem uma sociedade, que é a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, e dentro dessa sociedade, que é a SBEM, a gente tem um grupo específico, que é conhecido como GT12, que é o grupo da educação estatística, um grupo que discute, né, os processos de ensino e aprendizagem da estatística. E aí, se alguém se interessar, pode fazer contato depois para ver como é que entra em contato com esse grupo da educação estatística. E também coordeno um grupo, né, chamado GRIF, que é Grupo de Estudos em Educação Estatística no Ensino Fundamental, né? E aí, por isso que eu pensei também trazer para esse momento uma discussão do ponto de vista da educação estatística. E aí eu acho que até na fala de Tiago, né, um pouco anterior à nossa, ele até trouxe a dificuldade, né, da mídia em trabalhar com os gráficos, com os dados estatísticos, né? Esse daí mesmo ficou bem famoso, né, entre a gente no grupo da educação estatística, que uma repórter, né, do Bahia Meio Dia, eu acho que BA Meio Dia, né, ela coloca a diferença entre uma linha que era estimativa de casos e a outra linha que era os casos reais, né, e ela diz que a diferença é só de um palmo, né, então, assim, uma interpretação errônea, porque ela deveria ter apresentado a diferença numérica mesmo, né, e o que quer dizer um palmo, né, um palmo sendo colocado ali na frente do gráfico, né, então, tudo isso é a dificuldade com o conhecimento estatístico, né? Esse aí também é outro gráfico, né? Que já foi construído dentro do contexto da pandemia, né? Número de casos por dia, e tem um erro gravíssimo nesse caso, né? E que a gente, enquanto professor que ensina matemática, na sala de aula a gente tem que ter cuidado com isso. Muitas vezes os estudantes, quando vão construir um gráfico, né? Pela primeira vez, eles podem até incorrer nesse tipo de erro. Agora, esse tipo de erro também pode ser proposital, né? Enfim. E o erro está justamente aqui na escala. A gente pode perceber aqui que essa escala ela não tem uma proporção, né?
pula do 30 para o 60, mas tem momento que pula do 240 para o 250. Então, esse espaçamento das linhas aqui, eles não são proporcionais, né? Então, veja como a mídia, né, tem uma dificuldade na construção desses casos, desses gráficos, né, e dessas informações. Por isso que a gente situa a importância da estatística na sala de aula, né? A estatística ela vai entrar no currículo de matemática desde do ano de 1997, 1998, entra como tema tratamento da informação, né? E depois é reafirmada no nosso atual currículo de matemática, né? Da BNCC, e aí entra como eixo de estatística e probabilidade, né? Só que acredito que a nossa formação inicial e continuada precisa ainda avançar muito para o trabalho com a estatística e a probabilidade, né? Para que a gente comece a burilar, a pensar possibilidades didáticas desse trabalho no chão da sala de aula. E aí eu pergunto para vocês, por que ensinar estatística e probabilidade na escola, né? Claro que com toda essa reflexão que Kátia já trouxe, né, a gente percebe a importância disso, né? E aí, como eu tenho aqui futuros professores que ensinam matemática, né, desde professores dos anos finais, ensino médio, como pedagogos também, eu quis tensionar essa pergunta, né? E aí, a estatística e a probabilidade, ela vai possibilitar, né, a construção, ela vai ajudar na construção do pensamento científico, né? Principalmente nesses tempos, nesses nossos tempos, né? A ciência vem sido aí levando muita rasteira, né? O achismo imperando, né? E como é que a gente pode fortalecer essa ideia do pensamento científico? Porque se os estudantes, né, eles não compreendem, né, essa ideia do pensamento científico, eles não compreendem a estatística e a probabilidade de uma forma mais significativa, vai ficar fácil qualquer outra coisa que chegar na escola de achismo tomar um espaço muito maior, como, por exemplo, que a Terra é plana, né? Então, olha só a nossa responsabilidade enquanto professores, né, que ensinam matemática nesse trabalho com a estatística e a probabilidade, auxiliando na construção do pensamento científico, né? E outra justificativa é que a estatística e a probabilidade, ela vai possibilitar também uma leitura de mundo, né? Ela vai contribuir com nossa cidadania. Ela vai poder oferecer uma ferramenta de análise crítica e criticidade diante dos dados, né? Isso que Kátia fez, por exemplo, comparar o que seria 1% dentro de um valor e o que seria 5% dentro de outra totalidade. E eu não posso dizer que de 5% diminuiu para 1% se eu tenho ali totais diferentes, né? E esse 1% estava representando um quantitativo bem maior que os 5% da outra totalidade. Então, são questões como essas que são importantes, né, da gente trabalhar, que justificam o ensino da estatística e da probabilidade. E que isso vai implicar numa tomada de decisão a nível social, tá? Então, são só alguns pontos que eu quero tensionar aqui, né, rapidamente. Por que é importante a gente trabalhar com esses dados, né? Com a estatística e a probabilidade? Sem contar que estatística e probabilidade está dentro de um campo da matemática, né, que a gente pode até, de uma forma bem geral, chamar da matemática da incerteza. E aí entra em cena, né, um pensamento determinístico, que é muito característico da matemática, né, versus o pensamento não determinístico, né? Então, muitas vezes a gente, enquanto professores de matemática, tem até dificuldade no trabalho com a estatística e probabilidade, porque a gente vai estar trabalhando a partir de uma compreensão de aleatoriedade, de um pensamento não determinístico, né? Dessa compreensão. E aí isso nos implica, né, um olhar mais atencioso para este campo, né? E com essa ideia de educação estatística, né, o processo de ensino e aprendizagem da estatística e da probabilidade, eu trago para vocês aqui duas grandes discussões
que é a ideia do letramento estatístico e do letramento probabilístico, né? Um teórico chamado Ido Gal, ele traz, né, alguns elementos que um adulto, né, deve ter para ser letrado estatisticamente. E esses elementos devem ser trabalhados ao longo da sua vida escolar, inclusive desde os anos iniciais, né? Muitas vezes a gente encontra professores que nem acreditam que a probabilidade, por exemplo, pode ser trabalhada nos anos finais, imagina nos anos iniciais, né? Acha que probabilidade é só assunto do ensino médio, né? Mas, junto com a estatística, eu posso trabalhar desde os anos iniciais. Claro que considerando uma complexidade diferente em cada etapa de escolaridade, né? E aí, particularmente com a ideia de letramento estatístico, né, vai envolver tanto elementos do conhecimento estatístico, do conhecimento matemático, do conhecimento do contexto, né, como também o que esse autor vai chamar de elementos disposicionais. Ou seja, são crenças e atitudes, é uma postura crítica. Quando você se está à frente de dados estatísticos, de gráficos, muitas vezes você não aceita um dado estatístico, né, porque você tem alguma crença que te impede de compreender esse dado, né? Você tem uma crença de algo, de uma experiência muito forte, que muitas vezes você vai validar algo mais por sua experiência, pelo seu contexto, do que pelas informações estatísticas, né? Muitas vezes, escutei muito, né, nesses meses de pandemia, as pessoas dizerem, mas eu não conheço ninguém, logo no início, né? As pessoas diziam, eu não conheço ninguém que se contaminou, né? Então, ela tinha uma crença, tipo, eu só acredito se acontecer comigo ou ao meu redor. E que isso já vem acontecendo porque o número de casos aí aumentou, né, exponencialmente. Mas vejam que a gente tem determinadas crenças e que isso deve ser trabalhado ao longo da escolaridade também, né? Então, são alguns elementos para ajudar nesse letramento estatístico que todos nós, cidadãos, né, devemos ter. E aí eu enfatizo, né, para vocês aqui, futuros professores, colegas professores, a importância do ciclo investigativo. Porque eu só vou compreender a estatística, né, se eu compreender as diferentes fases desse ciclo investigativo. E aí é papel nosso, enquanto professor que ensina matemática, fazer com que os estudantes vivenciem essa etapa desse ciclo investigativo. Claro que em alguns momentos, alguma dessas etapas, a gente tem que aprofundar mais. Mas muitas vezes, principalmente com, né, até eu já fiz isso, e com colegas professores, por exemplo, de matemática, né, dos anos finais do ensino médio, muitas vezes a gente vai direto para a construção de gráficos, para análise de dados, né, sem, por exemplo, pensar a questão, pensar, né, quais foram as hipóteses que estão ali envolvidas, né, como aquela amostra foi definida. Então, veja como é importante o trabalho com o ciclo investigativo. E o que é que eu posso concluir a partir, né, de uma análise de dados, dos gráficos, né, e fazendo essa relação entre conclusão e as hipóteses que foram levantadas, né? A gente tem percebido, a partir de algumas pesquisas, que boa parte dos estudantes eles concluem o ensino médio sem nunca ter vivenciado uma pesquisa estatística do começo ao fim, né? Muitas vezes a gente traz para eles na sala de aula, inclusive, gráficos prontos de contextos fictícios, né? E aí o que é que a gente defende? Além de vivenciar esse ciclo investigativo, a gente trabalhar com dados reais. É como Kátia fez. Todos os gráficos que ela construiu e discutiu aqui com a gente é a partir de dados reais. São gráficos que eu posso, por exemplo, discutir sobre determinadas crenças que as pessoas tenham com relação a essa variável de contaminação, a variável dos óbitos. Então, a importância de trabalhar com os dados reais, né? Então, é isso que eu quero deixar forte. E aqui, recentemente, eu recebi esse trabalho de uma escola do Recife, né? Não é do contexto
do Agreste, mas o como, né, assim, é legal, né, e Tiago trouxe isso, a questão da criatividade, do encantamento, enfim, como a gente pode envolver os estudantes, né, com a construção desses gráficos, inclusive até usando materiais concretos, usando algumas ideias aí, né, que possa mobilizar, mas importante que a construção, né, desses gráficos, essa análise, seja também a partir de questões, de problemáticas levantadas por eles, né, e pode ser que no retorno aí, pós-pandemia, né, vai ter muita problemática relacionada com a pandemia. Aqui é outro exemplo também, é no município de Paulista, né, eu vou guardando, assim, esses exemplos que eu encontro, aqui eu pedi permissão ao professor, claro, né, esse daqui, ele em outra escola, ele também trabalhou aí, né, fez um trabalho, teve possibilidade de levar os estudantes para o laboratório de informática, que muitas vezes não é possível em todas as escolas, né, mas aqui era possível e ele conseguiu fazer numa escola pública, né. Então, a título de reflexão didática, né, eu pontuo duas coisas. Claro que a gente poderia ter bem mais coisas para discutir, né, mas não dá tempo. É essa vivência do ciclo investigativo. Porque vivenciar o ciclo investigativo é fazer ciência, né? É discutir, é investigar, né? É tentar chegar a conclusões a partir do que foi levantado, do que foi mapeado, do que foi, né, representado por meio dos diferentes gráficos. Então, vivenciar esse ciclo é também fazer ciência. E aí a gente vem na defesa do fazer ciência dentro da sala de aula. E a importância de trabalhar com dados reais. Sejam dados coletados na turma, ou pela turma, a partir de algum projeto, ou seja, dados coletados a partir, né, dos institutos de pesquisa, do IBGE, dos institutos que, por exemplo, têm disponibilizado os gráficos da pandemia, né, os quantitativos aí atualizados da pandemia. Então, são dois pontos importantes com respeito a essa reflexão didática, né? Então, a minha discussão vai nesse sentido. E é um desafio para a gente, né, o trabalho com o ciclo investigativo, né? Enfim, tanto o trabalho consigo com os dados reais, mas eu acredito que realmente é o que vai dar uma compreensão melhor e vai ajudar os estudantes na construção desse letramento estatístico e também na construção do pensamento científico. É verdade, professor. A gente escuta esses dados, né? E eu vi aqui nos comentários o pessoal colocando, né? Que muitas vezes a mídia realmente coloca dados de uma maneira que não é a maneira correta, né? E isso acaba gerando dúvidas, né? E as pessoas começam até a não acreditar, né? Acham que aqueles números são mentirosos, né? E vem vários outros questionamentos, né? Tem as pessoas que falam, inclusive, que acham que tudo isso é mentira, que os governantes estão criando esses números, né? Mas a gente sabe que, na realidade, isso, infelizmente, não é verdade, né? A gente até queria se iludir um pouco, né? Mas não dá, né? Verdade. E aí a gente vem aqui com a colocação de Lacerda, né? Que ele coloca assim... São números assustadores, né? São números assustadores, na minha opinião, né? Isso ele colocou quando a professora Kátia colocou aqueles números, professora. Os números são assustadores mesmo, Lacerda, mas eles são reais, né? E eu ainda vou dizer para você, eu temo que eles não sejam a totalidade, né? Quer dizer, todas as evidências nos mostram que isso não é a totalidade, porque a experiência que a gente tem, né, dos casos no mundo, só 20% dos casos evoluem para uma síndrome respiratória aguda grave.
E se a gente for somar os casos que a gente tem de síndrome respiratória aguda grave, com relação a todos os casos que a gente tem, eles não representam 20%, eles representam muito mais que 20%. Isso quer dizer que deve ter muito mais casos por aí. Sem contar os inúmeros casos que não foram testados, né? Quanta gente morreu e não tinha teste, né? Não foram Isso, a testados. subnotificação, né? É, uma subnotificação muito grande. Muita gente tem, né, e fica em casa, né, e fica bom, graças a Deus, né, mas aí não entra nos dados também, né. E aí vem essa professora Simone, né, que é pedagoga também, que ela coloca o esclarecimento sempre é muito importante, mesmo sendo triste, né. Que aí é a questão de que a gente precisa realmente saber para poder, como vocês já colocaram, né, se cuidar mais. E aí, além daqueles números que a professora Kátia trouxe, né, Socorro Santos, ela vem dizendo que aqui em Belo Jardim, hoje, mais de 16 pessoas testaram positivo. Dentro até essa informação, pegando um gancho aí, dentro daquela proposta, né, que Ivanildo trouxe, que a gente tem que fazer esse ciclo, né, do pensamento científico, né. Então, quando você começa a olhar, por exemplo, para o número de casos de pessoas que são contaminadas por dia e começa a observar quanto está crescendo aquilo, você pode começar até a fazer uma inferência de aonde é que vai dar isso, né? Quer dizer, e aí você, como o Ivanildo falou, essas coisas são importantes para a gente ter tomadas de decisão, né? A ciência trabalha com os números para tentar ajudar a gente a tomar decisão. Então, se você vê que o aceleramento, né, desse contágio tá aumentando, essa velocidade de contágio está aumentando, é importantíssimo você tomar medidas preventivas. E a única medida preventiva que a gente tem hoje é o isolamento, é o isolamento social. É verdade. E daí, Roberta... Não sei se tem alguma pergunta assim mais específica no chat. Deixa eu ver aqui. Roberta, ela vem falando a questão do psicológico, né? De trabalhar o psicológico durante esse período, né? Qual a importância de se trabalhar esse psicológico? Acho que tem várias vertentes aí, né? No sentido tanto pessoal, né? Como no sentido também profissional, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. O pessoal tá... Tem uma do Bruno Basílio que apareceu agora. Sim, deixa eu ver lá. É que enquanto a gente apresenta, pessoal, a gente não consegue ver o chat, né? Mas nesse momento que a gente para a apresentação, aí já dá para ver. Aí embaixo. Mas o Bruno, ele vem dizendo o seguinte, já está aparecendo aqui. Ele está dizendo que números bem explanados e reais, através de números claros, as pessoas competentes podem pensar estratégias para modificar a realidade, né? É que ele fez uma pergunta mais embaixo, ele perguntou se o Ivanildo acha que o ensino de estatística poderia e deveria... Agora apareceu alguma coisa aqui na frente, eu não consigo ler. Sim, eu estou vendo. Se poderia e deveria ser estimulado nas crianças desde o ensino básico, né? Então, é isso que eu trouxe um pouco na fala também, tá, Bruno? E tanto já está previsto, né, pelos documentos curriculares, né, essa abordagem, inclusive até na educação infantil, né, já tem alguns pontos que se pode trabalhar noções de aleatoriedade, tá?
e aí a gente ir caminhando durante anos iniciais, anos finais, né, até o ensino médio. Então, já pode ser trabalhado e já tem diversas pesquisas, por exemplo, com essas fases do ciclo investigativo nos anos iniciais, né? Com crianças do quarto, do quinto ano, né? Do último ano lá de escolaridade dos anos iniciais. Então, é possível e deve ser estimulado, sim, né? Eu fiz até um contraponto que muitas vezes a gente, quando se falava, né, em probabilidade e tal, se pensava, não, isso é uma coisa só do ensino médio, né? Alguns professores ainda hoje têm essa visão, né? Mas ela pode ser trabalhada, claro, que num nível de complexidade diferente, desde os anos iniciais, sim, tanto a estatística como a probabilidade, né? Com noções que sustentam esses conceitos, né? As noções de aleatoriedade, as ideias do que é mais provável, do que é menos provável, né? A ideia de classificação, por exemplo, com estatística, que é uma das fases do ciclo, e já posso até, com as crianças, pensar, né, num determinado problema do contexto deles, da realidade deles, no nível deles de escolaridade, e pensar em levantamentos de hipótese. Sabe aquela... Eu acho que o pessoal faz muito em ciências, né, Kátia? Sabe aquela experiência com o feijão, que coloca o feijão no algodão ou coloca o feijão num copinho de terra para ver como é que essa semente, né, ela vai crescer e tal. Isso, junto com ciências, isso pode ser, você pode registrar todo dia quantos dias o feijãozinho levou para germinar, né? A cada dia, qual a altura da plantinha, enfim, cada criança vai anotar o seu, e depois você vai ter dados ali da germinação das sementes, por exemplo. Isso com crianças, né? E poderia ter sido pensado algumas hipóteses, como, por exemplo, a semente de milho germina mais rápido que a semente de feijão, sei lá, eu estou dizendo algo assim, né? A semente de feijão leva mais de uma semana para germinar, né? Um grupo pode colocar água todo dia, outro grupo pode não colocar água para ver o que acontece, e aí eu vou levantando hipóteses nesse nível de curiosidade das crianças, né? Claro que quando a gente avançar para os anos finais e o ensino médio, esse contexto já não faz mais sentido, né? Mas tem diversas ideias que vocês podem, né, pensar. Esse contexto, inclusive, a ideia de levantar essas perguntas, né, essas hipóteses, elas podem vir até a partir dos dados, por exemplo, hoje que a gente tem divulgados na mídia, né, que nem essa informação de que o ano passado a gente teve 14 mortes por síndrome respiratória aguda grave, e esse ano a gente tem 992, sem pensar na Covid. Aí surge uma pergunta assim, mas o que é que pode estar acontecendo? Né? Essa é uma questão real de pesquisa. Por que cresceu tanto o número de mortes por síndrome respiratória aguda grave de um ano para o outro? Então, quais são as possibilidades disso estar acontecendo? Por que isso está sendo evidenciado agora? Então, é uma questão aí, você pode começar a perguntar, interrogar para as pessoas que você conhece, os familiares, alguém que trabalha como enfermeiro, que trabalha no posto de saúde, perguntar por que isso está acontecendo, como é que vocês fazem essa informação? Quer dizer, quando chega alguém com síndrome respiratória aguda grave num posto de saúde, como é que você lida com essa pessoa? Como é que essa informação é passada para a Secretaria de Saúde, essa informação é passada para o Ministério de Saúde, né? Porque são esses lugares que estão trabalhando com essa informação. Então, assim, a gente tem coisas que a gente está vendo acontecer, que a gente pode criar essas hipóteses, e são hipóteses plausíveis e que a gente trabalha com o ensino fundamental, trabalha com o ensino médio, eu acho que não há problema de trabalhar isso, né? Isso. Josilene saiu. Tem uma pergunta aqui para você, Kátia. Eu vou ler, tá? Tá bom. Professora Kátia, em relação ao ensino de ciências,
para lecionar informações sobre a pandemia no ensino fundamental 2, qual estratégia didática a senhora indicaria para causar reflexão no aluno? Olha, pensando no Fundamental 2, a gente pode trabalhar com a questão do vírus, né? Porque, veja, vírus e vacina é uma coisa que você vê lá na 7ª série, né? Então, você pode começar, e não é porque vai ver na 7ª série que você não pode discutir isso na 5ª, na 6ª, já que está tão evidente, né? Está tão na cara, ele está vendo vírus o dia todo, né? Então, por que não pode já levar esse assunto e falar qual que é a diferença do coronavírus para outros vírus, né? Por que esse coronavírus, ele, por exemplo, contamina tanto? Por que ele está tão hábil para contaminar um ser humano, né? Se você comparar os números da influenza, e aí você aproveita e fala de história, né? Quando você vai falar dos números de influenza ao longo da história, porque a gente teve algumas gripes já no século passado que já foram influenza, e que só se descobriu que era influenza nesse século, né? Quando a gente teve a compreensão de que era o mesmo vírus que estava lá atrás. Então, assim, por que ele é diferente? Porque o coronavírus ele consegue dominar mais? A gente teve outros coronavírus, né? A gente teve o SARS-CoV-1, teve o MERS. Então, por que esses vírus foram contidos com mais facilidade, não contaminaram tanto? E por que esse contaminou? Aí você vai falar o quê? Vai falar daquela relação que tem entre esse vírus estar transitando entre humanos e transitando entre animais e se adaptando, né? Então, ele passa de um animal para o outro, ele foi se adaptando, aí ele passa para o homem, volta para o animal, ele vai se adaptando. Então, ele conseguiu chegar num ponto que ele entra no corpo humano e o nosso corpo não o reconhece como um perigo. E aí ele consegue se multiplicar, ele consegue invadir as células e se multiplicar com uma velocidade tremenda, né? Porque nosso corpo não reage automaticamente, a gente não cria defesas automáticas entendendo que ele é um invasor, né? É verdade, professora. E tem agora uma outra pergunta aqui de Danilo Monteiro. Eu estou colocando aqui. Está um pouquinho lento aqui para mim. Ele já pergunta para mim que o trabalho com os estudantes de forma remota deve levar em consideração tudo isso. Que tipos de estratégias vocês sugerem nesse momento? Isso. Bom, eu vou falar, mas eu acho que, como a gente está trabalhando de forma remota, a gente pode pedir para os nossos alunos levantarem as informações, tanto em sites, quanto dependendo do que você for trabalhar, né? No caso do Danilo, como ele é da matemática, ele pode tentar levantar quais são os casos que estão tendo, vamos levantar em outras cidades de Pernambuco, que não seja a cidade que a gente está, de repente eles estão em Caruaru, então vamos levantar nas cidades, todas as cidades da região 4 de saúde, né? Porque Pernambuco, como eu mostrei naquele primeiro slide, lá nos slides, tem várias regiões de saúde. Então, eu posso tentar entender como é que está essa região de saúde, quais são os casos, que número de casos eu tenho nas outras cidades, né? E lembrando, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, Belo Jardim e Caruaru estão todos na mesma região, né, de saúde. E essa região de saúde, ela soma mais de 1.300.000 pessoas. E a gente só tem, em Caruaru, que no final das contas ficou sendo o centro, a gente só tem 40 leitos de UTI, né? Então, isso é um impacto. Então, começar a entender quantas pessoas somos, todas somos suscetíveis à contaminação, quantas já estão contaminadas nessas cidades, qual é a estrutura hospitalar que a gente tem, só para as pessoas começarem a entender quando a gente fala de achatamento da curva, o que isso quer dizer, né, na realidade, por que isso é importante? Então, dá para discutir, sim, achatamento da curva com alunos do Fundamental 2, entendendo quantas pessoas moram na cidade, né, entendendo que
que todas essas pessoas que moram na região 4, por exemplo, elas vão ser atendidas, se tiver necessidade, numa UTI que fica em Caruaru. Quantas UTIs tem em Caruaru disponíveis para atender Covid? Então, aí você começa a entender quantos por cento do total, desse de 1.300.000 pessoas, se 20% precisarem do hospital ao mesmo tempo, como é que vai ser isso? 20% de 1.300.000, né? São 260 mil pessoas. A gente não tem espaço para atender em Caruaru 260 mil pessoas da noite para o dia. Então, aí você começa a entender por que a curva não pode crescer de rédea solta, né? Por isso que a gente tem que pôr rédea nessa curva. É verdade. Acho que, complementando isso que Kátia trouxe, né, para Danilo e os demais colegas, e aí eu acho que vai depender muito da realidade de cada professor com sua turma, mas você pode lançar mão se você está com uma turma em modo remoto e tal, você pode lançar mão também de uma discussão coletiva por essas ferramentas, né, de webconferência, para pensar, né, nas hipóteses, para pensar na discussão, né, de repente, como é que vai fazer esse mapeamento, esse levantamento, né? Você pode também utilizar as planilhas, o Excel de forma colaborativa, né, onde cada grupo de estudantes sejam responsáveis por coletar algo e trazer para aquela planilha, né? Agora é algo que precisa de uma organização didática do professor, que dá um certo trabalho, porque a gente não está tão habituado assim, mas é possível, né? Eu acho que tudo que Kátia trouxe aí, trazendo para esse ambiente remoto, se essa for a sua realidade, se você tem realmente condições de trabalhar e os estudantes estão tendo acesso aí às suas aulas, né? Agora eu estou vendo aqui uma pergunta da professora Adriana, como trabalhar o ensino de estatística nos anos iniciais, né? Onde as crianças ainda não conseguem entender a pesquisa em si. Veja, Adriana, eu acho que a gente já tem, né, enquanto educação matemática, algumas pesquisas que fortalecem que as crianças, né, já têm possibilidade de entender uma pesquisa estatística, tá? Talvez, enquanto professor de matemática, eu acho que a Adriana fez licenciatura em matemática lá no CA, às vezes, enquanto professor de matemática, quando a gente fala assim, né, pesquisa estatística, a gente já está pensando naquela estatística avançada, né, em cálculo de média, desvio padrão, não é isso, né? Mas são algumas noções que já é possível trabalhar com eles, né? A gente tem algumas pesquisas que mostram, por exemplo, que a gente já pode trabalhar essa questão do levantamento de hipóteses com eles, por exemplo, né? A ideia de classificação, né? A ideia de alguns gráficos mais básicos, não é todo tipo de gráfico, tá? E aí eu indico para você, talvez você também conheça, não sei, há um certo tempo foi construído os cadernos do PENAIC, que era o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Felizmente, um material muito bom, construído e já foi deixado um pouco de lado, mas ele ainda é bem atual, e lá no caderno 7, o volume 7 do PENAIC, ele tem diversos exemplos, né, para você trabalhar com estatística, com probabilidade e com combinatória. Tá? Então, e já tem algumas pesquisas, né? Por exemplo, no âmbito do Edumatec, onde eu também sou professor, né, tem um grupo de estudantes lá que já fez diversas investigações, já investigou a compreensão das escalas, né? As crianças, quando elas começam a construir gráficos, elas não têm escala, ela faz uma barra, depois, né, quer manter a proporção, a barra passa do papel, ela quer passar do papel lá com a barra, coisas desse tipo, e aí já tem possibilidades didáticas, né, para ajudar as crianças a entenderem, né, escalas na construção de gráficos, por exemplo, né? Tem escalas diretas, escalas indiretas, né? A escala que o valor não é explícito, melhor falando, né? E escalas que o valor é inteiro. Então, tudo isso já tem algumas pesquisas, né? Mas eu sei que, às vezes, entre a pesquisa e chegar na sala de aula,
leva um certo tempo, assim, mas tem essas pesquisas envolvem, inclusive, intervenção dentro de salas de aula, né? Mas acredito que é possível, tá? Também acredito na possibilidade da gente ser criativo e levar essas ideias, principalmente essa coisa, né, de criar hipótese, vamos pensar quais são as dúvidas, mas por que isso aqui está dissoante disso? Aí você começa a gerar as hipóteses. É verdade, professora. Às vezes, né, a gente vive num mundo tão mecânico, né, que não se para muito para pensar, né? E o professor, principalmente de matemática, né, das exatas, ele precisa pensar que ele também está no mundo social, né? Ele faz essa diferença, né, dessa análise do que está sendo vivido, né, e para melhorar também, né? Então, aí é onde a gente vê a importância de que quando a gente estuda essas questões, quando a gente consegue fazer essas análises, a gente também consegue modificar a nossa prática, né? Aí John Lima vem com essa colocação que ele coloca assim: a influência que a mídia reflete na sociedade em relação às nossas próprias vidas deve ser positiva e verdadeira. A partir do momento em que os espectadores deixam de acreditar nela por conta de seus erros, nos faz adotar essas crenças. Por isso a importância desses temas serem bem explanados em nossa educação, né? Então, aí algum de vocês quer fazer um comentário sobre isso? Eu já... Kátia quer fazer? Eu acho que realmente assim, as pessoas que estão à frente da comunicação, elas têm que se preocupar em compreender exatamente a informação que elas vão passar, né? Conhecer a leitura dos dados que elas estão informando, isso é importante. Eu acho que em toda a profissão a gente tem que assumir, de repente, aquilo que a gente não sabe e correr atrás de aprender, né? E numa posição de comunicador, a gente não pode se dar ao luxo de não se inteirar da informação para poder comunicá-la, né? Compreendê-la adequadamente. Então, a gente não é de agora, isso é muito comum, às vezes a gente vê erros assim grosseiros na mídia, principalmente quando as informações são de cunho científico, né? Isso. E sem contar, assim, eu até acredito que muitas vezes, né, esses erros grosseiros da mídia, né, não é justificável, porque o pessoal tem que entender mesmo, ter um pouco mais de cuidado, mas acredito como um erro ainda, né? E sim, a gente tem também aquelas situações que, na verdade, não tem nem erro nos valores e tal, mas há uma manipulação na representação desses dados, né? Enquanto professor de matemática, eu tenho que também ajudar os estudantes a compreender isso. A escala tem um valor importantíssimo, né? Lá, por exemplo, no gráfico de barras, porque basta uma pequena mudança na escala que eu posso deixar duas barras bem distantes ou eu posso deixar elas bem juntinhas, tá? E essa escolha da escala, ela pode influenciar, ela pode ser feita de uma forma que eu queira mostrar algo, queira dizer que algo está muito próximo, sem na verdade estar, né? Então, é importantíssimo, sempre que a gente vê um gráfico de barras, a gente olhar para escala. E esse exercício a gente não tem, né? Então, muitas vezes os valores estão corretos, mas aquela representação, ela tem uma intencionalidade. Por exemplo, o candidato A pode querer mostrar que está bem pertinho do candidato B. Sim. Ou já o do outro lado, querer mostrar que está bem longe, já faz com outra escala, né? Então, são questões que a gente tem que estar atento. Bem observado, Benito, porque a manipulação, principalmente quando é gráfico de barras, né, é muito grande. Uhum. É um fato interessante isso daí, né? E em pedagogia, né, na disciplina de metodologias do ensino da matemática, às vezes as meninas, né, tragam estatística e probabilidade, né, que é um dos eixos, né, que
os parâmetros curriculares trabalham, aí elas geralmente ficam assim um pouco a princípio, mas esse conteúdo para os anos iniciais, né? E a gente vai lá nos parâmetros e vai investigando, né? O quanto é importante já o trabalho desde a criança, né? Até para poder despertar, né? Esse senso, a criticidade, né? Esse olhar, né? Mais aguçado, né? Para que no futuro sejam homens e mulheres com mais, como é que eu posso dizer? Que acreditem realmente em dados verdadeiros, né? E não só no que vem, né? Isso é muito importante, Josilene, porque essa intencionalidade de maquiar um dado, ou de dar a ele uma aparência que não é real, ela só funciona porque há uma certeza que a assistência, quem está vendo do outro lado, não consegue fazer esse discernimento. Quando a gente tiver uma boa educação básica, a gente vai ter o quê? Esse tipo de maquiagem vai ser tão rapidamente percebido, esse tipo de intencionalidade vai ser tão rapidamente percebido que vai ficar feio para quem faz, né? Então, é por isso que a educação, na realidade, ela sempre aparece na boca de todos os políticos na época da campanha, mas nunca aparece na hora de pagar bem o professor, né? Então, a gente tem que entender que aquilo que a gente faz é uma grande arma para acabar com os problemas do país, né? E é por isso que os professores, tanto os professores das escolas básicas quanto os professores das universidades, têm sido intencionalmente denegridos o tempo todo, porque o que a gente faz assusta quem está no poder. É verdade. Aí a professora Edeuís vem aí, né, enfatizando, né? Os números não mentem, mas podem ser manipulados para o bem ou para o mal, né? Enfatizando Na maioria aí dos casos, isso é para o mal, né? Infelizmente. Agora, tudo que você trouxe, Josilene, das professoras da licenciatura em pedagogia, mas eu digo aqui para ficarem tranquilas, né? Estarem abertas também a pesquisar, a ir em busca, né? Porque isso acontece até com os professores de matemática, porque historicamente, né, a probabilidade, por exemplo, se a gente colocar em comparação com outros eixos da matemática, demorou até muito tempo a ser compreendida enquanto conhecimento matemático, né? Então, até essa demora, vamos dizer assim, para ser reconhecido enquanto conhecimento matemático, e só depois de muito tempo também a estatística entra no currículo de matemática, a gente tem muitos professores, tanto dos anos finais do ensino médio, que às vezes se sentem até também inseguros no trabalho com essas temáticas, né? Às vezes passa rapidinho e tal, e aí é quando a gente, na universidade, a gente, né, reflete a questão da formação inicial, a importância da formação continuada, para que, né, a gente também esteja seguro em trabalhar com essas temáticas, né, com essa matemática da incerteza, né? Enfim, aí para ficar tranquilo, e eu acho que o movimento é de ir em busca, de pesquisar, de ler, de, né, tentar construir, né, essas ideias. É verdade. Então, eu acho que eu não vi mais nenhuma pergunta aqui. Vocês têm alguma consideração mais para fazer? Já está em 9h45, né? Já passou do tempo de vocês, mas por mim a gente passa a noite todinha aqui, porque a gente, assim, eu mesma aprendo muito escutando, porque por mais que a gente pense que saiba um pouquinho, né? Quando a gente vai escutando e refletindo, a gente vê que tem muito mais a aprender, né? Eu acho que é por isso que nós nos tornamos professores, né? Exatamente. Eu só tenho a agradecer a participação de todas e todos, né? Agradecer mais uma vez ao convite, né? A Faculdade de Belo Jardim também, parabenizar por essa organização, parabenizar a professora Josilene, né? E a todos que estão aqui, eu acho que foi uma discussão, né? Não deu
né? A gente poderia até passar bem mais tempo aqui discutindo assim, mas é isso. A gente está disponível aí para discutir. Qualquer coisa pode nos procurar, né? Eu e Cátia, a gente faz parte do mesmo programa, o PPGSM, né, em Caruaru, e aí a gente está disponível para quando precisar a gente, né, fazer essas discussões. Né? Então, obrigado, só agradecer. Com certeza eu faço minha todas as palavras do Ivanildo, todas elas. Muito obrigada. E assim, a faculdade, né, do Belo Jardins, né, só tem assim a agradecer a vocês, né, pela parceria, né, por terem abraçado a ideia, né, a professora Kátia, no primeiro encontro lá no nosso encontro online do mestrado, né, deu aí essa inquietação, né, com esses dados, e aí o professor Ivanildo disse, não, vamos chamar a Kátia, e aí foi uma parceria muito boa, uma parceria de excelência, e que só fez realmente com que a gente pudesse refletir, né, de uma maneira mais sábia, né, sobre a estatística, né, e sobre tudo que a gente está passando, né, que como a gente conversa, né, professora, a gente não pode fazer de conta que nada está acontecendo sim, a gente precisa falar sobre isso, né, e falar com dados não tem coisa melhor, porque a gente está falando das coisas de uma maneira sábia e que podem ajudar a melhorar a nossa vida e a nossa prática também, né? Exatamente. Certo? Então, muito obrigado. Obrigada para todos que estão participando, né? E amanhã a gente tem mais discussões, né? Amanhã a gente vai ter a professora Vanessa e a professora Retnave falando sobre a questão da relação entre a psicologia e o ensino da matemática. Nós também vamos ter a professora Maria Medeiros falando sobre educação emocional versus educação financeira, né? Então, a gente aí continua com as discussões nessa Semana da Matemática, né? E a gente agradece muito a participação de todos na noite de hoje. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Tchau, boa semana para todos. Obrigada. Pronto, já terminei lá a transmissão. Tá só a gente aqui, não? Mas o tempo está contando. Já está só a gente.